Se você quiser aprender Lean, entender o que é Lean e aprender como utilizar o Lean no gerenciamento de projetos, você precisa assistir esse podcast. Ele está imperdível. E para te explicar, eu trouxe um dos profissionais assim que eu considero um dos maiores especialistas em Lean do Brasil, o João Luiz Piancó. João, cara, muito obrigado por ter aceito esse convite aqui para fazer parte aqui do podcast do Chapter Cearense, da maior instituição de gerenciamento de projetos do mundo, o PMI Ceará. Meu nome é Cristiano Oliveira e eu sou o presidente do capítulo. João, tudo bom? Cara, eu já te conheço há bastante tempo. O João é meu amigo pessoal, a gente já estudou junto, trabalhou junto e agora estamos nesse podcast junto. Mas para quem não te conhece, quem é o João Luiz Piancó? Beleza, tudo bom, Cristiano? É um prazer estar aqui. Beleza, turma? Muito bom encontrar com você. Muito bom essa conversa que a gente vai ter aqui. E, cara, quem é o João Piancó? Eu sou um engenheiro de produção de 36 anos e que caminhei por algumas áreas, né? Comecei sempre com o Lean. Aprendi o que é o Lean, né? A gente trabalha com o modelo de trabalho da Toyota. Então é um estilo de gestão, uma filosofia de gestão focada em redução de desperdício. Então a minha carreira ela foi muito focada no Lean, como você sabe. Com o tempo, eu fui vendo a necessidade de aprender sobre gerenciamento de projetos, né? E agora também vi a necessidade de aprender sobre tecnologia. Legal, mas vamos voltar um pouquinho, assim, porque você deu uma explicação muito sucinta do Lean. Eu queria para os telespectadores aqui, para a galera que está nos acompanhando, acompanha aqui o nosso podcast. Cara, explica para a gente, de maneira fácil, o que é o Lean. Entendeu? O que é o Lean? Assim, eu não entendo nada, eu sou leigo, eu não sou engenheiro de produção, mas me explica aí, cara, o que é Lean? O Lean é uma filosofia de gestão criada no pós-guerra. Então, tu imagina que o Japão sofreu com aquelas duas bombas de Hiroshima e Nagasaki e eles não tinham dinheiro para nada, bicho. Não tinham dinheiro para nada. O primeiro carro da Toyota, para você ter uma ideia, só tinha um farol no meio e um freio na roda esquerda. Sério? Sério. Não sabia disso não. Pois é. Então, imagina você criar um sistema de gestão todo baseado numa redução absoluta do desperdício, da escassez, né? Lean significa enxuto, a nossa tradução é enxuto. Então, porque realmente foi uma necessidade da sociedade japonesa para conseguir fazer com que seus negócios prosperassem. Imagina você, Cristiano, que o Japão ele é um conjunto de milhares de ilhas, somando tudo do tamanho do Ceará. E é o terceiro maior PIB do mundo. Legal. Então, imagina a força desse tipo de filosofia nos negócios, né? Mas uma dúvida que eu tenho muito, João, é o seguinte. A gente sabe, a gente acompanha e vê que a cultura japonesa ela é muito diferente da cultura ocidental, da nossa cultura. Cultura americana e cultura assim, brasileira mesmo, que a gente herda muito aí esse padrão cultural de lifestyle, valores, mais aqui dos americanos, muito mais, né, do ocidente do que do oriente. Uhum. Até que ponto o Lean tem a ver com a cultura japonesa e até que ponto não tem a ver? Me explica um pouco isso aí. O que acontece, né? Não sei se vocês sabem, mas a primeira fábrica da Toyota fora do Japão foi aqui no Brasil. Sabia não. Foi lá em São Paulo, capital, no bairro de Pinheiros. Primeira fábrica da Toyota. Caraca. Fora do Japão. Né? Então, você imagina que eles tornam as coisas, o trabalho, fácil de ser replicado. O grande lance é aquela questão da gestão visual, os gabaritos, que se chama Pokayoke, né, em japonês. Tudo isso é para que a pessoa com um treinamento simples, que ela consiga performar assim como alguém que é muito experiente, que está ali há muito tempo. Legal. Então, o método de trabalho deles, ele é replicado no mundo inteiro, em todos os continentes, né? Você imagina, a Toyota é uma empresa que fatura 300 bilhões de dólares, né? Então, todos os lugares, todas as Toyotas que você visitar, elas serão iguais. Então eu posso dizer que o Lean
ele não tem a ver com padrão, simplesmente com o padrão cultural japonês, mas que eles desenvolveram uma metodologia de diminuir a curva de aprendizado no processo produtivo. Exatamente. Então ele foca nisso, é fazer com que as pessoas produzam mais rápido e com menos necessidade de treinamento, deixar uma coisa mais fluida e mais assim, intuitiva, é isso? Sim, não é que eles não tenham treinamento. A Toyota é a empresa com a maior carga de treinamento no mundo. Importante. É a empresa mais estudada no mundo, mas ela coloca muito treinamento. Só que são eles mesmos que ensinam. Então, você faz o treinamento muito rigoroso antes de entrar para o seu posto de trabalho. E você também recebe auditorias e reciclagem constante. Então é muito diferente da nossa prática de fazer a pessoa treinar fazendo já, às vezes até atendendo o cliente. Né? Já bota no quente que ele bota no fogo que ele se vira. Para ver se ele dá o jeito dele. Então a filosofia ela é diferente. E isso, cara, essa coisa de tornar fácil. Eu lembro também que aprendi contigo, né? Quando a gente trabalhou junto, que você falava para mim, João, se o teu treinamento ele for fácil e ele for útil, tu vai ter sucesso. Cara, qualquer aluno meu da pós-graduação, de cursos de extensão, cursos abertos, cursos em company, qualquer aluno meu que estiver assistindo agora pode falar para o Cristiano se eu não pergunto, sempre. Pessoal, tá fácil. Pessoal, tá útil. Desde esse dia, cara, eu implantei isso, né? Linkou muito com aquilo que eu sabia da metodologia do Lean, né? Legal, né? bacana. Então, encaixou demais e isso tem me feito um profissional cada vez melhor. Que legal, cara. Muito Porque bom. é muito fácil. Quando você torna a coisa fácil de ela é fácil de manter também. Eu tenho um mantra, sabe, João, que eu falo muito com a equipe que trabalha comigo. O simples é o novo sexy. Meu irmão, simples. Se não tá simples, cara, reveja o que dá para simplificar. Porque às vezes a gente tem uma tendência de complicar. E eu aprendi muito essa questão disso contigo com o Lean. Cara, como é que a gente torna mais simples? Foi um aprendizado mútuo, né? Cara, mas vem cá, cara. Como é que tu entrou no gerenciamento de projetos? Porque o Lean, ele é muito processo, né? Eu pego o processo produtivo e vou melhorar aquele processo produtivo. Mas como é que tu entrou no gerenciamento de projetos? E e quais os principais princípios do Lean te apoiou aí nessa jornada que tu tá utilizando hoje na gestão de projetos? Cara, eu sempre fui muito contratado para implantar Lean. Perfeito. Né? E aí, às vezes a gente tinha um case pequenininho, um setor apenas, 10, 20 pessoas, e às vezes a gente tinha uma implantação bem maior. Então, para que eu pudesse gerenciar essa implantação maior, eu tive que aprender sobre gerenciamento de projetos. Né? Foi uma necessidade que apareceu justamente para que eu pudesse implantar com mais eficácia o Lean. Legal. E aí eu comecei a ver, primeiro, né, eu aprendi o modelo do PMI, eu fiz uma pós-graduação em gerenciamento de projetos, e eu peguei aquele modelo, né, mas muitas coisas eu não aplicava. E aí quando eu fiquei sabendo, pelo menos, né, do Agile, aí o negócio ficou mais interessante, ficou mais adaptável para a minha realidade de implantação, né, com pequenos projetos, tá certo? E aí eu consegui aprender o Scrum, né, fiz um curso na Universidade de Maryland, lá nos Estados Unidos, sobre o Ágil, e aí eu consegui implantar com muito mais sucesso o Lean. Até que eu comecei a dar aula de Agile, né, e aí sempre gestão de projetos com Scrum, e aí a gente consegue aplicar muito bem. Quando você coloca, né, os princípios do Lean e os princípios do Agile lado a lado, eles são muito parecidos, né? Por exemplo, o primeiro princípio do Agile, né, satisfaça o consumidor. É a mesma coisa de você eliminar tudo que não agrega valor ao cliente do Lean. Mas o ágil não bebeu da fonte do Lean? Bebeu da fonte do Lean. Se você colocar vários dos princípios do Manifesto Ágil, eles estão apoiados por princípios que surgiram lá na Toyota, né? Por exemplo, atenção continuada, atenção contínua, né? É um princípio que surgiu lá na Toyota, que foi o
o estalo para que a Toyota nascesse. A Toyota nasceu, não sei se você sabe, mas o Satoshi Toyoda, que é Toyota porque é mais auspicioso. Não sei se vocês sabem, mas a família é Toyota com D. Mas aí Toyota com T no final é por conta assim, da crença, né, do pessoal. O Satoshi Toyoda, ele ficava olhando a mãe dele trabalhando num TA. E como alguns de nós tivemos avós trabalhando com máquinas de costura e tudo, era basicamente a mesma coisa, só que em vez de fazer a roupa, ele fazia o tecido, né? Uma etapa anterior. A mãe dele fazia tecido. E aí ele ficava olhando para aquilo ali, quando quebrava um fio do TA, o TA fazia uma produção imensa de tecido defeituoso. E aí, então, foi o que ele fez. Ele convenceu a mãe dele a deixar ele alterar o TA, que era uma máquina cara, né, para ele, você imagina, na época de escassez, e fazer com que a produção parasse quando o fio quebrava. Então ele não produzia tecido defeituoso, não gastava com matéria-prima, não perdia tempo, né? E aí nisso ele começou a alterar vários teares, trabalhar com isso, começou a vender teares automáticos e foi nessa que a Toyota surgiu. Então a atenção continuada, que é o primeiro princípio do Manifesto Ágil, está bebendo totalmente da fonte que é o início da Toyota. Hoje na Toyota, a gente tem um mantra que é: pare a produção para que a produção não tenha que parar. Pare o projeto para que o projeto não tenha que parar. Isso é contra-intuitivo, né? Isso é contra-intuitivo. Porque é o seguinte, você pensa que se você estiver trabalhando ali, desenvolvendo no máximo produtividade, aquilo vai ser o máximo eficiente, né? Só que não é bem assim, tá certo? E a gente produz erros, né? E os erros são passados para frente, né? E quando você trabalha com o Manifesto Ágil, por exemplo, quando eu ia fazer PowerPoint para dar aula, às vezes eu fazia toda a parte técnica e depois eu fazia toda a parte visual. E aí eu chegava na metade do meu desenvolvimento, eu tinha acabado a parte técnica, mas eu não tinha nenhum slide pronto para dar aula. Né? E aí, quando eu fazia o slide, eu percebi a necessidade de mudar também a parte técnica. Então, se eu fizer o slide e já fizer a parte visual junto da parte técnica... Você vai ter entregas constantes, né, entregas constantes, e eu vou ter uma atenção total com aquele produto, né? E aí eu consigo fazer com mais rapidez, com menos retrabalho. Legal. Então, olha que maravilha. É a mesma coisa de você parar, né, lá na linha de produção, que para, por exemplo, o TA, né, para parar de produzir o tecido. Hoje, na linha de produção da Toyota, se tem algum problema, o cara não consegue fazer no tempo, eu não sei se você sabe, mas a linha de produção são os carros aqui puxados por uma corrente gigante, e ele vai passando aqui, o cara tem o tempo de fazer a atividade dele ali. Se ele não conseguir fazer, ele puxa uma cordinha. E essa cordinha que ele puxa para a produção inteira. Mesmo princípio do TA, né? E é o mesmo princípio... Para não deixar o erro prosseguir. Isso. E é o mesmo princípio do Scrum, quando a gente fala sobre as cerimônias de revisão e retrospectiva. Você não faz só as reuniões de planejamento. Muita gente implanta partes das cerimônias do Scrum e isso é um problema. Já tenho visto isso. É muito comum. A parte de revisão e retrospectiva, onde você apresenta ao cliente, coleta o feedback do cliente, depois sai da frente do cliente, vai conversar com a equipe. O que deu certo, o que deu errado, o que a gente pode fazer... Cara, esse momento de reflexão é o ponto de melhoria contínua. Eu acho que é a parte mais importante até, né, das cerimônias. Com certeza. Só que uma das menos utilizadas. Uma das menos executadas. Mesmo, aí o que acontece? Essa parte de falar sobre os erros, essas partes de falar sobre ideias e o que fazer, o pessoal quer fazer aonde? Ou na planning, que não dá tempo, porque já está planejando o que vai fazer de novo, né? Já tem coisa chegando, tem que dar vazão, ou então na daily. E aí engorda a daily, fica 1 hora de daily, 1h30 de daily, e aí deixa de fazer, porque não vai passar. Não é prático. Né? Então, respeitar assim, os rituais do Scrum liga-se muito com essa questão do Lean. Né? A gente tem várias aplicações do Lean. Né? Uma outra é, por exemplo, eficiência local não garante eficiência global.
Cara, isso aí. Puxa só um pouquinho mais teu microfone aí, João, para melhorar o áudio. Esse daí, cara, ele é uma coisa que os gestores fecham os olhos, né? Inclusive o gestor de projetos. Esse gestor de projeto fecha os olhos. Queria que tu explicasse um pouquinho, até porque eu vejo ali, às vezes você investe, a organização patrocina um projeto caro, muitas vezes milionário, para implantar um sistema de metrologia numa área, assim, priorizando a eficiência local, e o global você fica ineficiente. Explica pra gente como é que o Lean vê isso. Por exemplo, como é que é isso no Lean? Como é que isso surgiu? Surgiu pelo seguinte, a gente não tinha como criar uma fábrica com esteiras, assim como a gente vê lá no tempos modernos, né, do Charlie Chaplin e tal, que a esteira ela garante o ritmo, faz com que todo mundo esteja trabalhando no mesmo tempo. Quando você não tem dinheiro para ter uma esteira, as pessoas precisam trabalhar uma do lado da outra no mesmo ritmo. Uhum. E aí o Lean disse assim, cara, se esse cara aqui está trabalhando e esse aqui não tem o mesmo ritmo dele, vai acumular aqui um estoque, né? E esse estoque aqui, ele é visível, ele está tranquilo, você está vendo ali, você sabe que aquilo é um problema, você sabe que está engargalando. Esse cara daqui, ele... Visualmente, né? Visualmente já dá para ver que está engargalando, né? E como é que é isso no gerenciamento de projetos? Quando os cards de um Trello, de um Asana, ou os post-its de um quadro Kanban físico começam a engargalar, começam a se acumular ali. Por isso é tão importante esses quadros de gestão visual para o gerenciamento de projetos. Porque o que a gente trabalha no gerenciamento de projetos muitas vezes não é material, é informação. Cara. E a informação não é visível. Explica esses tipos diferentes de fluxos que tu explica muito bem, né? Fluxo de informação, o fluxo físico de material. A gente tem... no modelo tradicional, a gente tem um fluxo de material... Desculpa, eu tô gripado. Tem um fluxo de material e tem um fluxo de informação. Fiz um curso no MIT que eles usam também o fluxo de dinheiro. Certo, financeiro. Então, né? Fluxo de material, fluxo de informação e o fluxo financeiro. Isso é muito importante, porque esses três eles precisam estar encadeados, né? Uhum. E aí a gente entra naquelas métricas. Quando eu vou aplicar, por exemplo, o Scrum, aí beleza, continuei aplicando o Scrum, né? Na minha vida e nos trabalhos. E aí, cara, eu comecei a perceber dificuldades. Tipo assim, se eu tinha um projeto grande para fazer com várias atribuições, várias pessoas, várias atividades sendo executadas ao mesmo tempo, eu não conseguia ter métricas com o Scrum. Eu conseguia saber os pontos de cada história do usuário, mas eu não conseguia, por exemplo, fazer uma projeção de quando que eu vou entregar. Opa, obrigado. De quando que eu vou entregar as minhas próximas tarefas, né? E aí a gente chegou com o Kanban, cara. E aí o Kanban é a ferramenta mais famosa do Lean, né? E a metodologia de gestão de projetos por Kanban, ela tem algumas similaridades com o Scrum, só que ela tem muitas diferenças e eu acho que ela é o mais próximo do Lean que a gente pode ter para gerenciamento de projetos. Nela a gente tem o lead time, que é o tempo entre chegar uma demanda lá na definição do projeto e o tempo de você receber o aceite do cliente. Legal. Né? Ela tem o tempo de ciclo, que é o tempo depois da definição, o tempo de construção e qualidade assegurada, testes, validações, homologações, né? É o tempo de ciclo. E tem também o WIP, que é o trabalho em progresso, que é work in process, work in progress, né? Que é o trabalho em andamento. Que é o quê? É a quantidade de cards que tem em cada fase naquele dia. Né? Então, quando você começa a analisar, começa a coletar os dados, você trabalha com muitas ferramentas parecidíssimas com o Lean na produção, dentro do gerenciamento de projetos. Legal, cara, muito bacana. Por exemplo, tem uma diferença. Agora, o que é que eu faço? Eu uso os rituais do Scrum, eu gosto da planning, eu gosto da daily, gosto de review e retrospectiva, só que eu uso as métricas do Kanban. Entendi. Você usa os indicadores do Kanban mais para o Lean.
mais voltados Porque para o assim, o Scrum ele não prega o Kanban, né? Então você chama de Scrum Ban. Você traz ali o Kanban para incorporar ali algumas o fluxo, né, do trabalho com o Scrum. Quando a gente fala como é que eles... No que eles se diferenciam? Por exemplo, no Scrum a gente tem os papéis. Né? A gente tem o PO, que é o dono do produto, a gente tem o time de desenvolvimento e a gente tem o Scrum Master. No Kanban não tem papéis. No Scrum a gente tem as cerimônias, né? Os rituais das reuniões. Uhum. No Kanban não tem. O Scrum ele tem um guia como a certificação PMP, como o PMI tem um PMBOK, o Scrum tem o Scrum Guide, né? Certo. E o Disciplina Agile também do PMI. Sim. O Kanban não tem um guia, né? É uma prática. É uma prática. É difícil você aprender Kanban, assim como é difícil você aprender Lean, porque não tem um corpo de conhecimento que você possa se debruçar sobre ele e estudar. São as práticas que vão acontecendo e vão se modernizando. Práticas, livros de vários autores. E aí você vai pegando e vai fazendo, bicho. Legal. Eu acho que é por isso que o Lean não é tão assim, popularizado. Você tem assim, o ágil mais para software que bebeu ali na fonte do Lean e criou o seu guia. Você tem uma coisa ali de uma metodologia XYZ que bebeu na fonte e documentou e criou seu guia, né? Mas o Lean, propriamente dito, não tem nem certificação Lean pura, né? Não. Tem nem certificação Lean. Tem o que a gente tem mais próximo disso são os cursos do Lean Institute, que é o Lean Production Practitioner e o Lean Healthcare Practitioner, né, que são, não sei nem se é assim que se pronuncia, Practitioner, mas são cursos completos, cursos que tem começo, meio e fim. Não vou dizer que são completos, porque existem muitas outras vertentes que você pode aprender, né, com outras ferramentas, com outras abordagens. Então, de fato, é uma metodologia que ela está sendo muito utilizada pela sua capacidade de entrega, né? Legal. Cara, tu disse uma coisa que me chamou a atenção, que eu queria voltar aqui e puxar. Tu disse, cara, eu estava fazendo ali Tu aplicou o princípio Lean no desenvolvimento dos teus cursos. Apresentação. Então, eu posso dizer que o Lean, ele é uma filosofia de vida, ele é um mindset? Com certeza. Com certeza. Se você sai da sua casa e você desliga a luz a cada cômodo, você já está com um mindset voltado para o Lean. Porque você percebe que aquilo é um desperdício e que você não gostaria de incorrer naquele desperdício. Agora, se você deixa ligado porque é pouquinho, aí você já não tem um mindset Lean. Entendi. Então, cada pequena coisa que acontece na sua vida, se você puder otimizar, né, o seu esforço, sabe aquele lápis que você desenha até o finalzinho? Isso é um mindset Lean. Né? E por isso que não importa a nacionalidade onde eu for implantar o Lean, o que importa é o acesso ou não a recursos que aquela organização ou aquela pessoa tem. É muito mais fácil eu conseguir implantar o Lean em um ambiente de escassez, porque foi de onde ele surgiu, Sim, do que num ambiente de abundância. Então vamos lá, se eu tô aqui num país, numa região, num momento histórico de abundância, por que aplicar o Lean? Porque você vai maximizar os seus ganhos. Mas normalmente as pessoas não se atentam a isso, né? E aí eu puxo um outro contrassenso, né? Entregas pequenas geralmente são melhores do que grandes entregas. Isso é um contrassenso que a gente não vê. A gente, assim, na teoria é bonito, mas o que a gente vê na prática é o pessoal querendo... Sempre o grande projeto. A gente busca sempre o projeto que vai revolucionar a grande mudança, a grande virada. A gente está sempre nessa ansiedade. Eu acho que até, João, se tu parar para perceber, é uma questão de vaidade até das pessoas dentro das empresas, né? Sim. É aquele grande projeto que vai alavancar minha carreira. Isso. Eu acho que é mais um pensamento egoísta dele, do cara pensando na ascensão profissional, do que propriamente assim, um benefício para a organização. Porque pequeno projeto não dá visibilidade, né? O problema é esse. Se hoje a gente está sempre nessa busca do grande projeto, é porque só o que tem visibilidade
são os projetos grandes. Então, o problema da organização, né? É um problema da organização. Na Toyota, é muito comum que você ande pelos corredores, pelos refeitórios, por todas as áreas comuns e você encontre balões parabenizando uma melhoria que foi, por exemplo, retirar 2 dígitos. Legal. De uma determinada etapa. Tinha um exemplo que eu uso muito na minha aula. A menina tinha que digitar 6 dígitos, só que ela percebeu que no final era 00. E aí ela disse, gente, preciso digitar 00, então se sempre 00, eu não preciso digitar. Faz com que eu digite só 4, falou com o pessoal da TI, o pessoal da TI fez. A foto dela estava espalhada na empresa inteira. O que são 2 dígitos para uma empresa que fatura 300 bilhões? Interessante, né? E aí você pensa, será que eles estão meio loucos? Será que eles estão asilados, né? Como a gente fala aqui no Ceará? Aí, sempre quando eu falo na sala de aula, todo mundo diz, não, eles estão certos, pessoal. E todo mundo, sim, estão certos. Aí a segunda pergunta que eu faço é, e você? Você trata os seus pequenos desperdícios? Né? Pequenos desperdícios e pequenas vitórias, né? E pequenas vitórias. Que eu acho que isso aí é que está faltando muito na organização, até na alta gestão. Na alta gestão. Porque se a equipe, se os funcionários, eles estão buscando sempre os grandes projetos da visibilidade, porque é a alta gestão que está dando mérito, né? Isso. Apenas para os grandes projetos. Só que o que acontece nos grandes projetos? Por que você não deve fazer mais do que 3 a 5 atividades, por exemplo, também na área de cada sprint, na área de cada projeto? Por que é melhor você fazer de pouquinho? Porque, gente, tudo que você for fazer, se qualquer projeto que você faça na sua vida, se tiver uma grande mudança, são várias pessoas que são afetadas. É impossível você auditar se as pessoas estão seguindo o novo método. Então, se aquilo não é auditado, se aquilo não é visto, as pessoas são como água, elas vão pelo caminho mais fácil. Ela começa a deixar de fazer. E aí, grandes projetos se tornam pequenos com o passar do tempo. Enquanto pequenos projetos, se você faz ali um pouquinho, padroniza aquilo ali, para só depois fazer uma nova mudança, pequenas mudanças se tornam grandes com o passar do tempo. João, isso aí, o que você falou agora foi profundo, viu? Foi profundo. Então, assim, inclusive eu falo muito isso daí, cara. Porque assim, que é um dos problemas de transformação de processos, né? Uhum. Porque de projetos que envolvem transformação de processos. São megalomaníacos, muitas vezes. Sim. Até pela natureza, a transformação de processos envolve várias áreas, vários departamentos e tal. Só que a gente eu faço muito esse paralelo com hábitos, com processos, né? Então, assim, a gente sabe o quanto é difícil a gente mudar uma rotina pessoal. Eu uso exatamente esse mesmo quanto argumento. É difícil, cara, você mudar uma rotina pessoal e tem que ter uma disciplina. Quanto maior essa mudança, no nível até pessoal, maior tem que ser a sua disciplina. Com e certeza. Mais fácil você abandonar. Sim. Com o tempo. Agora tu imagina uma empresa que são rotinas de várias pessoas ao mesmo tempo, né? Exatamente. E a gente vai sempre com a tendência do menor esforço, que é da natureza humana. Rapaz, isso aí foi muito, muito importante. Pessoal, isso aí que o João falou tem uma profundidade que vocês não imaginam. Realmente, essas pequenas mudanças com o tempo, elas são muito... Aquela 1% melhor a cada dia, né? Você pegar 1% melhor a cada dia, no final de um ano você vai ter 36% melhor. Não sei quanto, 2 anos você vai ter, é exponencial, né? É exponencial. Legal, cara. Eu gosto muito de tratar isso, né? E quando a gente faz essas mudanças, uma outra coisa que eu gosto muito de fazer é calcular como é que está a nossa estabilidade enquanto time. Ou seja, quando a gente cria métricas, é tipo assim, olha, eu vou demorar tantas horas para fazer esse projeto. Eu tenho 80, 90% de chance de demorar 10 horas para fazer esse projeto. Beleza. Se eu só tenho 1 hora por dia, eu vou demorar 10 dias. Né? Só que antes de eu fazer essa análise do Kanban, eu utilizo uma análise que é pouquíssimo falada e esse daqui merece um corte, hein, pessoal? No Lean, fazer o paralelo com o Lean, né? No Lean a gente tem o OEE.
que é Overall Equipment Efficiency, eficiência global do equipamento. E aí, como é que a gente calcula isso? Tem um tempo que a empresa fica aberta, né? Aí, beleza. Desse tempo aqui, eu vou tirar a manutenção corretiva na máquina. Isso é para o equipamento, né? A empresa está ali, o equipamento está disponível. Eu preciso tirar a manutenção corretiva, setup, que é a troca de ferramenta. Tipo assim, a máquina está fazendo uma peça, ela vai fazer outra peça, tem que mudar algumas coisas. Às vezes tem que mudar algum molde que ela tem lá. Tem um tempo que isso demora. Tá pintando, né? Tem que trocar a tinta, não pode misturar a tinta. Então tem um tempo de troca. Esse tempo se chama setup. Então tem um tempo que a empresa fica aberta, eu vou tirar manutenção corretiva, setup e algum ajuste. Aí beleza, sobrou esse tempo aqui. Desse tempo aqui, eu vou calcular o que eu deveria produzir com base no meu tempo de produção. Claro que isso só vai servir para produção padronizada. Para projeto não dá certo. Eu vou já chegar lá no projeto. Mas beleza, o que eu deveria produzir nesse tempo? Deveria produzir X. Eu produzi quanto? X menos alguma coisa. Então, isso daqui é a minha eficiência. Então, disponibilidade é o tempo que a máquina está boa para produzir. Eficiência, aquilo que eu deveria produzir comparado com aquilo que eu de fato produzi. E qualidade, que a última é aquilo que eu produzi. Eu produzi peças boas e peças ruins. Então, a qualidade é o percentual de boas sobre o percentual total produzido. Então, esse aqui é o modelo do OEE. Só que isso a gente está falando sobre disponibilidade de equipamentos que não tem normalmente num projeto, na área de serviços. Né? A gente está falando sobre performance comparando com um tempo previsto. Isso só dá certo se a produção for totalmente padronizada. E a gente está falando de qualidade em termos de peças boas e peças ruins. Né? O que a gente também não tem nessa produção de algo material. Contínuo, né? O projeto geralmente não tem esse fluxo contínuo de longo prazo, né? E aí o que a gente faz? A gente faz o OSE, que é o primo do OEE. O OSE é Overall Service Efficiency. Legal. Então é a eficiência global do serviço. Então o que é a disponibilidade para o OSE? É o teu HH presente dividido pelo teu HH contratado. Então, a disponibilidade de pessoal. Para isso, você precisa de quê? De uma folha de ponto. O que é o HH? O HH, para quem não conhece, pessoal, é homem-hora. Por exemplo, eu e o Cristiano, a gente está aqui de 3 às 4. O tempo cronológico foi 1 hora. Só que de HH foram 2, uma minha e uma dele. Tá certo? Então, o HH presente, quantas horas estão presentes na empresa e quantas horas eu tenho contratado. Porque tem gente que está de férias, tem gente que sai mais cedo, que chega mais tarde. E etc. Né? Tem várias possibilidades, o cara não está disponível para o projeto. Então, primeira coisa é a disponibilidade. Segunda coisa é a eficiência. Quando eu vou falar de eficiência, eu não tenho um tempo padrão, mas eu tenho algo que é padrão, que é o prazo que eu dou para o meu cliente. Perfeito. Então, eu tenho o prazo prometido dividido pelo meu prazo realizado. Quanto menor o meu prazo realizado, maior vai ser o meu indicador de eficiência. E a qualidade? Qualidade, eu não tenho peça boa, não estou produzindo peça. Né? Posso estar desenvolvendo algum produto e tal, mas as minhas entregas são baseadas em um atributo mais subjetivo. A gente está falando sobre a satisfação do meu cliente. Então, o indicador de qualidade para o OSE é a avaliação do meu cliente de 0 a 10, preferencialmente, né, dentro de um NPS. De cada entrega? A cada entrega. Tanto externa quanto interna. Legal. Então, com isso, eu sei de fato o que é que a minha equipe tem de horas úteis, porque eu vou tirar o tempo que o pessoal não está vindo trabalhar, vou tirar aqueles prazos que eu estou estourando, né? E vou tirar também aquilo que o meu cliente não está gostando e eu vou ter que refazer. Que eu retrabalho, né? E aí, o meu tempo que sobra, eu consigo balancear a minha equipe. Tipo assim, chega um projeto de 100 horas e eu tenho 2 pessoas na equipe, eu vou pegar essas 100 horas e vou dividir, né, no meu tempo que eu tenho. Se somos 2 pessoas de 8 horas, são 16 horas. Então, pego um projeto de 100 horas e divido por 16, que é o tempo que eu tenho alocado. Sim. Né? E aí eu sei quanto tempo eu vou demorar para entregar aquele projeto de 100 horas. Então, quando você aplica esses critérios, essas métricas do Lean, e que são do Kanban, né? Dentro da gestão de projetos, você consegue métricas muito mais assertivas do que se você, primeiro, fizesse o planejamento tradicional, waterfall, imaginando o que você vai fazer daqui a 1 ano,
que não vai acontecer. Primeiro que você nem consegue, né, João? Você acha que consegue. Né? Porque você, quando você vai... Você não faz... Não, e outra coisa, você não consegue aplicar essas métricas numa coisa que você tem entrega daqui a não sei quanto tempo. Não. Você não consegue... Eu acho que o Lean, que as metodologias ágeis que puxaram muito entregas muito mais frequentes, né? Entregas muito mais frequentes. Isso é muito bom. Isso aí é aquele momento que a gente para pensar, né? Sobre o que está dando certo, o que está dando errado. É o parar o projeto para que o projeto não tenha que parar. Rapaz, eu me lembro, cara. Mas explica melhor. Parar o projeto para o projeto não tem que parar. Exatamente. É o momento onde a gente para e reflete sobre quais foram as entregas, né? O que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim. A gente tem também o Celebration Grid, né? Eu não sei se chegou a trabalhar. Ele é assim, a gente tem os erros. Depois que a gente faz a apresentação para o cliente na reunião de revisão, a gente sai e vai para a reunião de retrospectiva. Aí, em vez de fazer o retrogame, que é só você dizer o que deu bom, o que deu ruim, o que você pode fazer para melhorar, a gente divide em 3 partes. Erros, os experimentos e as práticas que já estão estabelecidas no nosso time. Aí, tem em cima... são 3 colunas, né? Aí em cima deu bom e embaixo deu ruim, tá certo? Falando naquela linguagem bem à vontade. Então, o erro, ele pode dar bom, né? Você cometeu um erro, mas não estourou a bomba. Então, tá escrito assim, ó, deu sorte, né? E tem um erro que você errou e de fato estourou, e aí tem assim, poxa, cara, você estragou tudo. A gente coloca assim. Aí tem o experimento, uma coisa nova que você está testando ali, que você quer falar para o pessoal. Pode ser que ele aconteceu de maneira boa, então você fez um experimento e alcançou um novo nível de eficiência, ou você errou, mas aprendeu. Né? São as 2 possibilidades. E da prática, né? Você acertou e você pode ter descoberto algo que o procedimento ainda não está cobrindo. Então, fazer essa reflexão, quando a gente para o projeto para pensar sobre o projeto, né? É aí que a gente tem um aprendizado organizacional. É aí que a gente consegue melhorar a nossa prática do dia a dia. Se a gente vai só fazendo como normalmente acontece, a probabilidade da gente cometer um erro e esse erro ir se propagando, ela é muito alta, né? E você, depois que ele se propaga para outras entregas, aí o retrabalho, né, o custo vai lá para cima. Cara, tenho curiosidade aqui, cara. Porque isso me deixou muito inculcado quando eu te acompanho, né? Tô sempre acompanhando nas redes sociais e tudo mais. E eu vi que você tá indo muito para esse lado de tecnologias. Tu tá usando muita tecnologia nas tuas consultorias, nos teus projetos. Só que eu aprendi contigo, que coisa tu batia muito, que o Lean é low-tech. Cara, o Lean é low-tech, tu era do papel A3 e tal. E agora eu vi o João ali na tecnologia de ponta mesmo, atuando. Me explica como é que é isso, como foi essa migração. E realmente o Lean é low-tech? Rapaz, eu tinha muito isso na minha cabeça. No começo da minha carreira, a primeira coisa que eu aprendi foi o Lean. Eu tive a sorte de conseguir o meu primeiro estágio na Troller, e a Troller estava passando pela compra da Ford. Então eu recebi um treinamento muito pesado do sistema Ford de produção, que é totalmente alicerçado no modelo Lean, né? Então eu peguei aquilo ali, cara, e imaginei assim, esse é o conhecimento top que não tem por aí. Então eu era muito cabeça fechada para outras tecnologias. Quando surgiu a pandemia, bicho, que eu vi a Toyota, eu fiz entrevista com alguns dos grandes executivos da Toyota, vice-presidente da Toyota, gerentes de RH, durante a pandemia. E eu fui podcast, né? Eu fiz o Global Lean Senseis, que era um programa de entrevista. Muita gente assim, top do Lean, não foi? Muita gente. Era uma parceria com o Roncha. Tá no YouTube, João? Tá no YouTube. A maioria não, mas uma parte do... Tá em que canal? Até o pessoal canal Prática Lean. Prática Lean, legal. E o nome do programa é Global Lean Senseis. Então a gente trouxe o fundador do Lean Institute França, a gente trouxe vários americanos, né? O cara que instalou o Lean nas fábricas da Toyota dos Estados Unidos, o Daryl Wilburn, ele era sócio da empresa que era nossa parceira, que é do Samuel Bara, que foi meu sensei. A gente fez em conjunto com o PMI o Lean for Hope, Ceará, onde a gente implantou em
5 ONGs. E precisamos voltar, hein? Pois é, Precisamos a gente precisa voltar isso daí. Então trouxe muita gente, e aí eu fui percebendo que durante a pandemia, a Toyota abandonou os quadros em papel, né? E começou a fazer muita coisa virtualmente, né? Então, quando a Toyota se rendeu, você disse, não é possível, né? Eu não posso querer ser mais lindo que a Toyota, né? Aí, quando eu vi isso, cara, foi uma quebra de paradigma, porque eu pensei assim, cara, ela percebeu agora e eu também. Eu poderia ter percebido isso antes. Hoje, se você for colocar, mais de 80% do meu faturamento tem alguma coisa de tecnologia envolvida. E além da gente conseguir escalar com muito mais facilidade, eu comecei a usar a tecnologia porque eu tenho alguns clientes que são médios, que são pequenos, que são microempresas. E para esses caras, a curva de aprendizado de uma gestão de projetos mais elaborada, de implantação do Lean, ela é impeditiva. Então, qual foi uma das primeiras coisas que eu fiz? Foi criar um aplicativo no Power Apps, no Microsoft Power Apps, que faz uma análise de produção de empresas marmorarias, da Rede Rochas, que são 11 empresas de mármore, construção de mármore e granito aqui do Ceará. Então, vinculado à FIEC? É da FIEC. FIEC, Eu sou parceiro, né, da FIEC, eu sou parceiro do PMI, sou parceiro da Unifor, sou parceiro da Farias Brito, sou parceiro da Unifametro, tô entrando. Se estiver procurando parceiro, MRH. Sabe aqui quem é bom de parceria aqui, né? Então eu tenho parcerias assim em vários lugares, né? E aí eu comecei a receber, em vez de uma empresa ou outra, como eu recebia antes, comecei a receber grupos de empresas lá da FIEC, né? E aí eu fiz uma consultoria, só que muitas coisas eu queria implantar e não conseguia, porque era difícil o pessoal aprender. E aí o que foi que eu fiz? Eu fiz um aplicativo que já faz a conta, né? O cara começa a fazer a atividade, a ordem de serviço, ele aperta o botão, quando ele termina ele aperta um botão. E aí os cálculos já são feitos para ele. Então foi uma forma de facilitar. E aí eu percebi, cara, o Power Apps é muito poderoso. Aí eu vi também que algumas atividades demoravam muito e eram repetitivas. Eu vi que tinha um Power Automate para fazer a automação de processo. E aí eu fui aprender o Power Automate, né? Todo mundo já está falando, todo mundo já fala de BI para fazer análise de dados. Tem o Power BI, né? Então eu fui atrás de aprender e até tirei uma certificação, né? Certificação da Power Platform, que é a Microsoft Power Platform. São esses 3 programas, mais o Power Virtual Agents para fazer chatbot e o Power Pages, que são sites para o público externo. Legal. Então, essas soluções... O senhor está fazendo automação de processo bem baseada aqui nas tecnologias da Microsoft, né? Eu trabalho muito fortemente com tecnologia Microsoft, né? Eu tenho esse certificado, que é muito importante, a certificação, até trazer aqui para o pessoal, que certificações, elas trazem segurança para o teu contratante. Perfeito, concordo. Né? Então, a gente tem aqui a instituição do PMI, que é o maior instituto do mundo de gerenciamento de projetos e que a gente tem, né, uma série de certificações que, com certeza, vão trazer para vocês um diferencial em relação aos outros, porque está atestando a tua capacidade de entrega, né? Principalmente as certificações do PMI, que são criteriosas. Tem algumas certificações que existem aí no mercado que a gente... Mas assim, eu acho, você muito bem comentado, João, é assim, o PMI, ele tem uma chancela internacional. E teve um colega meu que estava pleiteando emprego fora do Brasil e ele veio procurar porque ele disse, cara, o pessoal lá, se tiver PMP, vamos lá, é como se a empregabilidade dele assim aumentasse muito. Então, assim, nós temos algumas certificações, se você não conhece ainda bem o PMI, nós temos assim, um conjunto de certificações, inclusive certificações assim, desse contexto mais de Business Agility, que é o Discipline Agile, né, que é o DA. Então, assim, certificações ágeis, temos certificações, um portfólio, certificações para profissionais que estão no início de carreira, se ele é estudante, e quer assim, cara, não tenho ainda experiência de gerenciamento de projetos, mas eu quero mostrar para o mercado que eu conheço as boas práticas. Tem um CAPM, cara, eu já tenho experiência, tenho um PMP, cara, eu tenho assim, mindset mais ágil, gostei aqui do podcast do João, quero me envolver mais com Lean.
o DA, né? A linha de certificações DA. Então, realmente, o mercado valoriza muito os profissionais certificados. E o PMI é uma das instituições, assim, é a maior, assim, a mais importante instituição de gerenciamento de projetos do mundo. Então, procure conhecer um pouco mais das certificações do PMI. João, voltando aqui para o nosso assunto, cara, a gente discutia muito o Lean Office, né? Que eu acho, assim, que Desculpa. Não, cara. Gente, não é sério não, não se preocupe não que o João vai sobreviver, certo? Ele vai ficar aí, vai ficar conosco muito tempo ainda. João, a gente discutia muito com o Lean Office, né? A gente vê muito, sim, principalmente aqui no Ceará, nós não temos um polo industrial muito grande, mas nós temos um polo de serviço enorme. Sim. Né? Serviço hotelaria, serviço, um polo de tecnologia da informação. O Lean Manufacturing não se aplica muito assim aqui, né? Mas o Lean Office sim. Mas o que é o Lean Office? Explica aqui para o mercado, principalmente o mercado de locais que não tem um polo industrial ou sim, áreas administrativas de indústrias que você vê o Lean na produção, mas administrativo não. Contra, né, assim, a indústria totalmente com Lean, toda assim, tudo otimizado e a área administrativa no caos. Como é que resolve isso? O que é o Lean Office, João? É a aplicação do Lean no ambiente administrativo, mas o grande problema dessa adaptação é que no Lean a gente tem o produto visível. Isso, né? É importante, cara. E no administrativo, não. O administrativo, a gente fala muito sobre o Gemba, sabe, Cristiano? O que é o Gemba? Gemba é o lugar real. E aí, o que é o lugar real? O que é o Gemba numa fábrica? É o chão de fábrica. Perfeito. Né? O que é o Gemba numa loja? É o salão de vendas. O que é o Gemba no setor hospitalar? São os pontos de cuidado do paciente. E aí, o que é o Gemba no escritório? É o escritório? Não, o Gemba no escritório é o computador de cada pessoa. Cara, interessantíssimo isso aí, né? Então você só sabe o que a pessoa está fazendo, né, de maneira geral, se você sentar do lado dela e olhar no computador dela. Porque você passando aqui, a princípio está todo mundo produzindo. Está todo mundo produzindo, só que eu não sei quem é que está com um monte de pendência e quem é que está conseguindo dar conta de tudo. Né? Por isso a gente trata muito de estabelecer workflows, que pode ser Trello, que pode ser Asana, que pode ser tratado como um projeto, pequenas entregas, né? E que pode ser também um workflow num Pipefy. Por exemplo, pode ser um Pipe, pode ser um Bricks, pode ser, sabe, várias ferramentas que servem justamente para trazer visibilidade às tarefas que são, muitas vezes, construção de informação e que não existe. Eu me lembro que a gente discutia muito, né, João? Na época que a gente estava implantando uns projetos aí de Lean Office, era que sem tecnologia a gente não consegue materializar essa informação, né? Isso. Porque não fica no computador da pessoa. No WhatsApp. E o pior, isso. Gente, imagine quanta informação de fluxo de trabalho tu tem no teu WhatsApp. Aí tu vem lá, tu tem parte no WhatsApp, tu tem parte no e-mail, tu tem parte no caderno aqui que tu anotou quando a pessoa ali te ligou. Isso é difícil de você controlar. Sim. Então, assim, quando você... Aí eu acho que por isso que tu migrou muito pra tecnologia, né? Então, como é que eu vou controlar esse fluxo de informação que está perdido e que o gestor tem que ter visibilidade, tem que ver quem está sobrecarregado, quem não está sobrecarregado, quem está produzindo, quem não está produzindo. Eu acho que a tecnologia ajuda muito nisso. Né? Ajuda muito, muito, é essencial. Né? Eu tenho uma aula que eu fiz, não aparece meu rosto, mas foi na época da Portfólio, junto com a Lecon, Lean Office 4.0. Você pôr no YouTube, tem 7.000 visualizações. E aí eu falo sobre isso. Falo sobre a necessidade que a gente tem para que a gente consiga ter métricas no ambiente administrativo. Né? Certo. Então, o Lean Office 4.0, vamos lá, o que seria o Lean Office 4.0? Pronto, aí o Lean Office 4.0 é justamente quando você está utilizando tecnologia para você pegar métricas, por exemplo, de tempo de realizar um faturamento, tempo de fazer uma conciliação bancária, o tempo de você dar entrada no contas a pagar, no contas a receber, você consegue, por exemplo, fazer um balanceamento da carga de trabalho no seu administrativo. E aí aquela coisa, eficiência local não garante eficiência global.
Então, se tem um cara aqui, somos dois trabalhando, né? Eu consigo fazer 30, meu colega só consegue fazer 10. Né? Só vai sair 10, porque o cara só tem... E o processo precisa necessariamente ser feito por mim, depois por ele, só vai sair 10, porque a capacidade do meu processo ela é determinada pela capacidade do meu recurso gargalo. Uhum. Então... E se tu não tiver como identificar que é um recurso gargalo? Aí, o que acontece? Muitas vezes, quando você não está monitorando o desempenho das pessoas, o crescimento profissional daquelas pessoas, ele está intimamente ligado com a capacidade de persuasão dos profissionais. Só que isso não necessariamente se traduz em eficiência. Né? A gente tem, principalmente na área de tecnologia, profissionais super tímidos, com baixíssima capacidade de persuasão, mas que são geniais. Né? E aí eu sempre uso joguinhos para poder trazer esse pessoal para perto, para ter voz. Eu não faço o brainstorming tradicional. Não faço mais. Tipo, de ficar na mesa, cada um dá uma ideia, falando. Não. Porque você, de certa forma, inibe quem não tem oratória, né? Primeiro, se tiver o líder na sala, todo mundo vai pela cabeça do líder. E segundo, que a pessoa que é mais extrovertida... Aí vai descendo, né, nos níveis de status quo. Né? Então, quem tem mais status daquela mesa ali sempre vai conduzir todo mundo para a mesma linha de raciocínio e isso se torna... Isso mata a criatividade e a inovação. Né? E a gente quer realmente fazer a melhoria contínua, fazer o Kaizen, né? Que é mudar para melhor em japonês, né? Kai é mudança, Zen é bom. Né? Kaizen é mudar para melhor ou melhoria contínua. Legal. Só existe o Kaizen espalhado na organização quando a gente tem mecanismos para trazer a voz dos introvertidos à tona. Por exemplo, o poker planning. Quando a gente faz o poker planning, você vai dizer que aquela história do usuário é mais difícil ou mais fácil. Todo mundo pega uma carta que vai dizer a dificuldade que ele está escolhendo ali para aquela atividade. Ninguém mostra, todo mundo bota em cima da mesa. Só quando todo mundo botou em cima da mesa que a carta é revelada. Para que isso? Para gente não influenciar, não né, influenciar, cara. E depois você defende, né? Defende e aí, porque... os extremos vão defender aquele... Então, ponto de vista. Isso é fantástico. Quando a gente está falando sobre o que deu certo, o que deu errado e as melhorias, do mesmo modo, a gente escreve, todo mundo caladinho, anônimo, bota junto ali, e aí as pessoas vão trabalhando para agrupar as ideias similares, né? Tirar aquilo que... Mas é uma construção do grupo e sem donos das ideias. E aí o que é legal é que não é o projeto daquela pessoa, é o nosso projeto. Isso muda completamente, né, o engajamento. Você falou bem. Quando o cara tem uma certa uma persuasão, ele acaba sendo o dono do projeto porque as ideias vêm tudo dele, né? Acaba direcionando. Cara, voltando para a parte de tecnologia, para um assunto que está muito em alta, cara. Está muito em alta. Que até agora eu ainda estou impactado, né? Eu sou um usuário, eu considero um usuário hard do ChatGPT, o ChatGPT. E, cara, como é que tu vê? Eu assino, eu uso diariamente, eu acho assim que aumentou minha produtividade muito. Mas como é que tu vê? Tu já está usando, como é que essas tecnologias de inteligência artificial, ChatGPT e outras que estão surgindo, vai impactar o gerente de projetos? Cara, eu sou gerente de projetos. Eu já estou usando o ChatGPT. No primeiro dia eu escrevi um e-book de Lean e Agile. Legal. Como implantar o Lean Agile sem se tornar louco. Foi ele que escreveu com piadinhas, com tiradas, de uma linguagem simples, tudo que eu pedi, né? E, cara, por exemplo, anteontem eu tô fazendo um trabalho pro maior, não sei se eu posso falar o nome, mas é um dos maiores institutos de tecnologia do Brasil, né? E eu fiz um aplicativo em Python para controle de banco de horas, justamente para calcular a disponibilidade de pessoal. O pessoal não tinha controle de horas, assinava folha de ponto.
né? Que eu assinava no final da semana, a semana todinha. Então, eu fiz um controle de ponto com Python, cara. Me pergunta se eu sei programar em Python. Eu já ia perguntar. Tu migrou tanto para a tecnologia, tu aprendeu a programar. Não, cara. O ChatGPT, GPT ele fez, a gente pôs para rodar uns programas bem simplório, assim, bem básico, sem interface. Mas rodou, para quem não sabe programar. E para quem não tinha nada de controle de ponto, já tá tendo. Interessante. Resolveu quase que imediatamente, né, cara? E a gente ia fazer o quê? Ia estabelecer uma rotina de todo mundo assinar, passar uma pessoa do RH, verificar se a pessoa assinou ou não, marcar cada dia de quem não assinou, para que a pessoa for um acompanhamento, né, de auditoria, saber se a pessoa está sustentando a melhoria ou não. Cara, muita coisa foi eliminada. Mas uma das coisas que o gerente de projeto fica fazendo mais, pessoal, é a parte de relatórios, né? E o Copilot, não sei se vocês já viram, assim, se não tiver visto ainda, vão ali no YouTube e procura Copilot da Microsoft, que está lançando a integração do ChatGPT com Office 365. E você vai chegar simplesmente a abrir o Copilot e vai dizer assim, olha, eu quero fazer um relatório de gerenciamento de projetos, vai dar os dados ali se não se integrar com ferramenta de gestão de projeto da Microsoft, prepara um relatório baseado aí no project e tal, e um estilo formal, um estilo mais assim, despojado, e a plataforma vai te entregar todos os slides prontos. Coisa que eu não imagino, cara. Eu tava em um projeto lá em São Paulo, demorava ali fazendo apresentação para a diretoria, às vezes 4 horas, coletando dados, fazendo relatório, ajeitando layout. Agora vai sair em minutos. Doideira, né, cara? Bicho. E com certeza daqui a pouco, como é uma empresa que a Microsoft é um sócio, né, investiu nela, na OpenAI muito lá atrás, a Microsoft ela com certeza vai colocar também na Power Platform. Então, daqui a pouco ela vai fazer um BI, daqui a pouco ela vai fazer um aplicativo no Power Apps, daqui a pouco ela vai fazer automação de processos. Assim, a duração dos projetos que envolvem esse tipo de tecnologia tende a diminuir muito, né? Tende a diminuir muito. A nossa grande contribuição vai ser na mudança cultural que as pessoas precisam passar, né? Na questão de análises voltadas para o nosso mercado, saber o que perguntar, né? E na empatia. O restante, bicho, a parte mais hardcore e técnica... Você falou bem, a empatia. Eu conversei até com o professor Facundo na aula passada, né, no podcast passado, que realmente o gerente de projetos ele vai ter que voltar a ser um ser humano, né? Ele vai ter que conversar, motivar gente, alinhar. Então a gente vai começar esse aspecto de comunicação, eu acredito que vai ser um dos pontos que vai crescer muito. Né, com certeza. Próximo. Gente, assim, infelizmente está acabando. A gente está fechando nossa hora aqui de podcast. Não foi um podcast, foi uma aula. Nós tivemos aqui uma aula de Lean com um dos maiores especialistas aqui do Brasil, João Luiz. Muito obrigado, João. Mas eu tenho uma última pergunta para a gente encerrar. Beleza. O que é o PMI para você, João? Cara, o PMI é o Porto Seguro, para mim. O PMI é onde você vai para adquirir a metodologia, é onde você vai para adquirir networking, é onde você vai para ser voluntário e aplicar na prática algo que você não tem ainda no seu currículo. Então, o PMI, para mim, ele é um porto seguro, é uma instituição que eu confio, que eu admiro e que ajuda você em qualquer estágio da sua vida profissional, em qualquer estágio da sua evolução, do seu desenvolvimento. Então, ter parceria com o PMI, né, o professor Facundo falou da outra vez, né, coisas boas acontecem quando você se envolve com o PMI, porque surgem muitas oportunidades de desenvolvimento técnico, de desenvolvimento pessoal, você enquanto pessoa se desenvolver e a sua rede de relacionamentos que te traz oportunidades para o mercado. Então, não poderia ser mais completo, né? Legal. E eu tenho muita satisfação de estar aqui junto com vocês. Que bom. Gente, você que não conhece o PMI ainda, eu indico, assim, no Brasil nós temos 15 capítulos espalhados pelo Brasil. Então, muito provavelmente, em algum estado próximo de você ou no estado que você mora,
tem aí um chapter, se aproxime, como o João falou, é um network fantástico. Você vai conviver com pessoas como o João Luiz ali, que vai trocar, e é um bate-papo desse, cara. A gente está lá se ajudando, trocando ideias, tem uma base de conhecimento no PMI, assim, publicado. Então, quando você se associa ao PMI, você já recebe já de forma gratuita, está dentro da tua associação, todos os guias oficiais do PMI, PMBOK, Disciplina Agile. Então, cara, assim, é muito bacana, e realmente o João falou, né? Coisas boas acontecem quando você se envolve com o PMI. Até um lema do PMI. E você que é estudante de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, existe uma filiação como estudante. Gente, é um preço simbólico que você paga anualmente, simbólico mesmo. Ali é alguns cafés aí que você vai deixar de tomar ali e você vai ter acesso a tudo isso. Guias, network, cara, oportunidade de voluntariado para colocar em prática alguns conhecimentos que você tenha. Então, eu lhe convido a você aí a vir conhecer o PMI, para fazer parte aí da família PMI. João, cara, mais uma vez, muito obrigado. Eu aprendi demais hoje com esse podcast. Eu tô sempre aprendendo contigo também, cara. Valeu, meu irmão. Eita. Valeu, gente. Até o próximo.